A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 13 do terceiro trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical da CPAD, revista para adultos, que tem como título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Mas antes de começar essa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia, compartilhar, comentar e também não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio e cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. E também você vai encontrar links para comprar os livros citados pelo comentarista, pastor Douglas Batista, desta lição do trimestre, desse terceiro trimestre de 2023. E nos ajudar dessa forma a dar prosseguimento a esse ministério de ensino da palavra de Deus. O texto áureo diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 23. A verdade prática diz: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos 21 ao 23, e na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 3 ao 7. Introdução diz assim: as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Mateus 5,16. Então aqui o comentarista vai dizer que o reino literal ele vai ser implantado durante o milênio, quando Jesus Cristo vier em poder e grande glória, e ele vai reinar ali a partir de Jerusalém. E nesse momento que nós estamos vivendo, que é o período da dispensação da igreja, o reino é espiritual, o reino de Deus é um reino espiritual. Tópico 1, o reino de Deus no mundo. Subtópico 1, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. A concepção de nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria ratifica, confirma que ele é filho do Altíssimo e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Todas as profecias do Antigo Testamento relacionadas à vinda do Messias prometido, do Yeshua HaMashiach, se cumpriram ali com o nascimento de Jesus de Nazaré. O Espírito Santo concebeu o Filho do Altíssimo ali no ventre da Virgem Maria. E isso tudo para confirmar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque era necessário que ele assumisse esta forma humana, a natureza humana, para que ele pudesse expiar os nossos pecados ali na cruz do Calvário. Subtópico 2, a mensagem do reino.
Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. O termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. A igreja deve proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Mateus 24,14. Então a mensagem do reino é de arrependimento dos pecados, porque toda a humanidade está em pecado contra Deus, em rebeldia contra Deus, em desobediência contra Deus, e precisa se arrepender para poder entrar no reino dos céus. Então, essa palavra aqui no grego, metanoia, precisa gerar na vida do arrependido que se entrega a Jesus uma mudança de mentalidade, um abandono completo da vida de pecados. E também, não só isso, mas ele precisa se voltar para Deus, para viver uma vida de santidade na presença de Deus. Essa nova atitude espiritual e moral, e essa nova conduta que vai realmente confirmar que ele foi alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo. Subtópico 3, os valores do reino. No Sermão do Monte, ou da montanha, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero, o não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, a advertência contra os falsos profetas e a exortação para a prática desses valores. Nesse sentido, o sermão nos chama a uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça. O Sermão do Monte, ele já foi designado como a constituição do reino dos céus, ou seja, é a lei primordial do reino dos céus que Cristo Jesus implantou quando esteve aqui, e é o que vale para a sua igreja ao longo dos séculos e até os dias atuais. Porque ali, de forma resumida, ele vai mostrar o que exatamente caracteriza o cristão e o que caracteriza a igreja cristã, as atitudes, a conduta que são necessárias para que um cristão possa verdadeiramente mostrar que ele serve ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus santo. Tópico 2, as bênçãos de uma vida no reino. Subtópico 1, remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas 4:3. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual tanto de judeus quanto de gregos ou gentios era limitada, legalista e supersticiosa. No tempo assinalado, determinado por Deus, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Assim, como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Então, uma das primeiras bênçãos advindas, da vida no reino de Deus, no reino dos céus, é a remissão dos pecados. E isso só foi possível pela morte expiatória de Cristo ali na cruz do Calvário. Ele, como assumindo a forma humana, ele levou sobre si os nossos pecados
e ali pagou o preço exigido pela justiça divina para que nós pudéssemos ser redimidos, né? E também ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos ser justificados diante de um Deus santo, santo, santo. Então, e depois que nós somos redimidos, nós somos alçados à condição de filhos por adoção em Cristo e também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né, daquilo que Deus tem prometido, né, para o seu Filho amado e para a sua igreja aqui na terra. Subtópico 2, adotados e herdeiros de Cristo. Noutro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Colossenses 1, 21. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Como resultado de nossa adoção, agora como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. Gálatas 4, 7. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão e a vida eterna. Ao ser aceitos, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Então aqui o comentarista diz que todo esse plano da salvação, todo esse projeto de remissão dos nossos pecados através do sacrifício vicário que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário, redunda em honras e glórias ao nome do Deus Altíssimo, o Deus sábio, o Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós somos herdeiros, né, através de Jesus Cristo, e somos também considerados filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia da FAEST Academia. Curso básico, curso médio de teologia, cursos livres na área teológica, né? Todos os cursos são formulados para abençoar o seu conhecimento bíblico e teológico. São pastores das Assembleias de Deus, pastores experientes em salas de aula presencial, e todos que estão imbuídos de um propósito de ajudar você a compreender melhor a palavra de Deus. Tudo isso por um preço super acessível. E não esqueça que todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas de todo o Brasil. Tópico 3. Os males de uma vida no mundo. Subtópico 1. A escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8,34. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, a injustiças, a glutonarias, ao álcool, à nicotina e demais vícios. Romanos 13, 13. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação. Então, o ser humano não regenerado, a humanidade não regenerada, ela vive na escravidão do pecado. Por quê? Eles fazem aquilo que o pecado que está controlando a vida deles manda eles fazerem. Embora eles achem que estão escolhendo fazer aquilo por livre e espontânea vontade, na verdade eles estão sendo controlados, porque é o pecado que está controlando a vida deles. E isso leva o ser humano a uma vida miserável, sem paz de espírito. Veja só quantas pessoas estão buscando solução para os seus problemas no suicídio, nas drogas, nos vícios,
na prostituição. Por quê? Porque não tem paz de espírito, não é? Sente um vazio na alma, e isso por conta da escravidão que eles vivem ao pecado. Mas quando entrega a vida para Jesus de verdade, Jesus, que já carregou os nossos pecados ali na cruz do Calvário, nos liberta dessa escravidão ao pecado. Ele nos liberta do poder do pecado, da culpa e do poder do pecado. E no dia que ele voltar, vai nos libertar da presença do pecado. Então só Jesus pode libertar o ser humano dessa escravidão ao pecado. Um outro mal da vida neste mundo são os filhos da ira e a condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Efésios 2:3. Isso refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. As inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outros, resultam na ira sobre os filhos da desobediência. Efésios 5:3-6. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. João 3:18, parte B. Quem não entrega sua vida ao Salvador Jesus é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. João 3:18, parte C. O pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Então, as pessoas, a humanidade não regenerada, os seres humanos não regenerados, que, conforme já foi dito, são escravizados pelos seus desejos carnais, seus pensamentos impuros, eles são filhos da ira, por natureza. Por quê? Porque eles não querem aceitar a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E, portanto, conforme dizem as Escrituras Sagradas, eles já estão sob condenação pelo fato de viverem no pecado e não aceitarem que o Salvador Jesus morreu por eles ali na cruz. Eles não querem aceitar essa mensagem e continuam, então, vivendo na prática do pecado. E isso, obviamente, vai conduzi-los à perdição eterna, à condenação eterna. Estamos chegando na conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal da Faeste Academia. Comentar, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. E não esqueça que aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia e também os links das obras indicadas pelo comentarista das lições desse terceiro trimestre de 2023. Os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, Lucas 17:20. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela Igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Estudamos nesse trimestre em várias lições sobre esse espírito da Babilônia, esse império do mal que está reinando no mundo, reinando aí na humanidade decaída. Vimos que as pessoas estão preferindo viver de forma a desobedecer aos princípios das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Não querem obedecer à mensagem do Evangelho, não querem entregar a vida para Jesus, não querem aceitar a oferta de salvação que Deus concedeu em Cristo Jesus. E por isso, vivendo dessa forma, estão no caminho da perdição eterna. Mas Deus é misericordioso e até
o dia da volta do Senhor Jesus, o evangelho de salvação em Cristo Jesus está sendo pregado pela igreja no mundo todo e muitas vidas estão sendo alcançadas, sendo transformadas, né? Esse foi o conteúdo desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos no próximo trimestre, querendo Deus.